Boa noite a todos. Meu nome é Mariana Costa, faço parte da equipe aqui da Masterclass Ressonância Magnética, o futuro da medicina veterinária, do diagnóstico na medicina veterinária. A pedido da Aline, a nossa idealizadora do projeto, hoje eu inicio a apresentação aqui e a gente recebe na sexta aula para a gente falar sobre crânio e todas as inovações da ressonância magnética para laudar, né, esse órgão. A gente recebe a doutora Laís Melício, que é uma das autoridades no assunto aqui no Brasil, e ela vai trazer todo o seu conhecimento para a gente mais uma vez. Boa noite, doutora, muito obrigada pela presença. Boa noite, Mariana. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está mais uma vez nessa noite para estudar, então, né, as inovações na ressonância magnética, principalmente para o crânio. Né? Damos sequência hoje, então, com as novas possibilidades do diagnóstico do crânio por meio da ressonância magnética. Para você, né, que não assistiu a minha primeira aula, eu deixo a dica ali, revise os conceitos, porque hoje a gente vai continuar, né, falando das indicações para o exame de ressonância magnética, principalmente para o sistema nervoso. Então, essa modalidade diagnóstica, que é a ressonância, ela faz, né, avaliações quando nós temos indicações, principalmente para neoformações, então são lesões aí expansivas, também para o acidente vascular cerebral, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico. Aquela alteração chamada de congênita ou adquirida, que nós temos, por exemplo, os casos das hidrocefalias, quadros convulsivos, alterações neurológicas pós-traumáticas, também alterações dos hormônios hipofisários e também quando você, clínico, tem aquele aumento da pressão intracraniana e precisa fazer o diagnóstico. Também temos aqui a síndrome da Chiari-Like, doenças inflamatórias e infecciosas, alterações nos pares de nervos cranianos e também temos a possibilidade de outras estruturas que fazem parte do crânio. Então, você clínico, você neurologista, né? Você aí neurocirurgião, você trata aí durante os seus atendimentos com vários achados clínicos que de repente podem sim estar associados à sua localização. Então, quando a gente trabalha, né, principalmente sinais clínicos que ficam ali supratentorial, a gente tem a indicação de pedir, né, de indicar o exame de ressonância magnética. Também quando você tem lesões, né, que são infratentorial, você também de repente precisa da ressonância magnética para fazer um diagnóstico mais apurado. Hoje eu vou abordar nessa aula de crânio as principais sequências que são utilizadas para fazer esse diagnóstico e também os cortes. E nós vamos ver no final da nossa aula alguns exemplos clínicos. As sequências de pulso utilizadas, né, para o crânio são principalmente sequências ponderadas em T1, onde a gente tem um tempo de repetição e o tempo de eco curto. Se você não lembra sobre esse conceito, volta lá na primeira aula que eu explico em relação a esses princípios físicos. Sequência utilizada principalmente para fazer aquela observação anatômica. A substância cinzenta apresenta uma característica hipointensa em relação à substância branca e o líquido cefalorraquidiano, que está contido ali no sistema ventricular, ele possui uma intensidade de sinal insignificante. Lembrem que a gordura apresenta sinal hiperintenso e a água apresenta sinal hipointenso. Esta sequência é a sequência escolhida para fazer a administração de contraste. Trago aqui para vocês duas imagens, né, de sequências ponderadas em T1, vocês podem observar que é uma sequência com a coloração mais puxado para os tons de
Já a sequência ponderada em T2, a gente obtém ela utilizando o tempo de repetição e o tempo de eco longos. Já essa sequência, ela é melhor para a relação entre a massa cinzenta, que possui um maior teor de hidrogênio, né, de prótons de hidrogênio, e a substância branca, que é maior teor de gordura em relação à sequência que a gente viu anteriormente, que é a T1. Já nesta sequência, a água em T2 tem muito sinal, então a gente vai observar um hipersinal em imagens ponderadas em T2. Então, a água, o líquido cefalorraquidiano e o edema, eles são hiperintensos. Esta sequência, ela é útil para identificar lesões inflamatórias e também aquele edema vindo das lesões. Estou mostrando aqui para vocês duas imagens de sequência ponderada em T2. Então, percebam que é uma sequência em que a gente tem, né, melhor visualização da massa cinzenta e da substância branca. Também conseguimos identificar aí dentro dos ventrículos laterais o líquido cefalorraquidiano e conseguimos ver, enfim, mais detalhamentos nessa sequência do que na T1, onde a gente observa mais a característica anatômica do encéfalo. Na FLAIR, nós já temos uma sequência de recuperação inversa, que é potenciada em T2. Essa sequência, em conjunto com as imagens T2, elas são utilizadas principalmente na avaliação e na caracterização de lesões, né? As afecções que a gente tem, né, no encéfalo. Os fluidos puros, como o líquido cefalorraquidiano e o fluido que vem dessas lesões, principalmente as císticas, ele é suprimido e se torna hipointenso para que a gente possa diferenciar as lesões, aquelas que são paraventriculares das ventriculares. Então, essa sequência, ela tem o poder de remover o sinal do líquido cefalorraquidiano, mas não tira o sinal que vem das lesões patológicas, por exemplo, de um edema. Mostro então aqui para vocês, né, a imagem em FLAIR, onde eu tenho uma característica muito grande em que essa sequência, ela suprime o líquido cefalorraquidiano, que está principalmente aqui nos ventrículos laterais, que acabam se tornando com a coloração preta. Então, é isso que difere da sequência T2. Percebam que aqui nessa imagem a gente consegue ver o edema, né, péria e ventrículo lateral, mas o líquido de dentro dos ventrículos ele acaba sendo suprimido. Então, a gente pode diferenciar essas lesões. Além dessas sequências, nós temos uma sequência muito importante, que é a gradiente eco. Ela tem, né, uma sequência semelhante ao pulso da spin eco, mas ela usa um pulso de radiofrequência a mais de 180 graus para fazer uma nova fase de spin, ou seja, uma nova fase do giro de próton de hidrogênio. Essa sequência, ela permite avaliar lesões que são vasculares, como hemorragias, e também no caso do acidente vascular cerebral, tá? Essa sequência, ela é utilizada em aparelhos de campo alto na angiografia por ressonância magnética. Ela é uma sequência que é mais sensível, mas, porém, né, ela tem a influência aí, ela possui a chance de fazer mais artefatos na imagem por causa das diferenças de susceptibilidade ao campo magnético. Mostro aqui para vocês, então, uma imagem gradiente eco, evidencializando aqui com essa seta o acidente vascular. Então, essa sequência, ela é mais sensível ao acidente vascular e ao sangue. Então, a gente pode identificar com essa sequência, diferenciando aí com a T2 e a FLAIR.
AT1 com contraste, onde a gente utiliza aí o gadolínio como contraste para a ressonância magnética, esse contraste ele provoca uma perturbação focal do campo magnético com um efeito paramagnético que encurta o tempo de relaxamento dos tecidos, e ele acaba, né, se manifestando com um aumento nas sequências de sinais com informações lá naquela primeira sequência que eu mostrei para vocês, que é a T1. Então, essa sequência com o uso do gadolínio permite que a gente observe lesões que se mostravam iso-intensas lá na sequência ponderada em T1. Isso faz com que a gente consiga descartar lesões e é muito valiosa para uma correta orientação diagnóstica. Por exemplo, a gente não observa aquela lesão em T1 e em T2 e com o uso do contraste, a lesão acaba sendo evidenciada dentro do encéfalo. Então, aqui, estou mostrando para vocês duas imagens de lesões que são diferentes. Então, aqui, com o uso de contraste, a gente consegue ver o hipersinal nesta sequência, conseguindo ali fazer um maior detalhamento daquela lesão que está acontecendo. Eu consigo também, né, ver o espaço e também, né, a dimensão, muitas vezes, dessa neoformação que acontece ou essa lesão disseminada ali no encéfalo. Quando a gente fala de investigação patológica, a gente fala do uso principalmente da T2 e da FLAIR. Então, você aí que está começando nesse mundo da ressonância magnética, lembre que, né, você sempre tem que colocar a janela de exame da T2 do lado da FLAIR, para que você possa comparar como essa lesão, ela se demonstra naquela sequência, onde ela aparece. Porque muitas vezes você observa alguns detalhes na T2 que você não observa na FLAIR, e vice-versa. Então, compare você a lesão nas duas janelas, coloque uma do ladinho da outra, para que você possa ver, né, se tem líquido, se tem edema, se de repente aparecem mais lesões na FLAIR quando eu tenho a supressão do líquido. Observe, né, essa lesão em determinadas sequências. Se você aí, né, teve a indicação e fez a indicação, né, do exame de crânio, né, de encéfalo com o uso de contraste, abra mais uma janela e coloque a T1 com contraste do lado da T2 e da FLAIR, para que você possa ver, né, se essa lesão que se encontra na T2 e na FLAIR também permanece aí visível com o uso do contraste. Então, estou mostrando aqui para vocês o aparecimento, né, hipointenso desta lesão aí na T1 com contraste, o que pode aí diferenciar você a ter, né, uma suspeita diagnóstica entre um tumor e o outro. Então, o que acontece? Eu posso ter aí padrões em que eu já sei hoje que os tumores, eles têm mais susceptibilidade ao contraste e outros menos. Deixo sempre para vocês, eu acho muito bacana deixar no material o resumo das sequências, porque quando a gente começa nesse mundo, tudo é muito parecido. De repente a gente acha, nossa, mas fiquei confusa, eu estou usando uma T2 ou estou usando uma FLAIR, né? Como que a Laís explicou lá na aula? Então, eu deixo sempre um resuminho. Esse resumo foi elaborado pelo Dr. Farfalini, que faz parte desse Masterclass, que ministrou aí uma aula formidável sobre as lesões. Então, utilizo aí esse resumo da aula dele para que também vocês possam lembrar cada vez mais o que eu consigo ver em uma sequência e o que eu consigo ver em outra. Eu tenho absoluta certeza que você aí, clínico, você aí, cirurgião, está se perguntando, Laís, mas existe um protocolo, né, que eu vou ali fazer para a região do encéfalo? Sim, existe. Então, existem, né, muitas marcas de aparelho
onde que você pode ter aí, de repente, uma alteração no nome das sequências, mas, basicamente, elas têm todas o mesmo tempo de eco e o mesmo tempo de repetição, tá? Então, basicamente, você vai ter, num protocolo de encéfalo, sequências ponderadas em T1, sequência ponderada em T2, vocês vão sempre ter a flare e o uso de contraste, tá? Na maioria das lesões hoje, a gente pede sim o exame contrastado. O que é a diferença aqui em relação ao protocolo? É o plano que você vai escolher para fazer essa sequência. Então, você pode fazer um corte sagital em T2, um corte transversal em T2, e, de repente, fazer apenas um dorsal em T1. Isso é muito, né, específico, né, da lesão que você quer observar, da lesão que você quer ver. Então, o técnico, observando a sequência, né, observando a suspeita clínica, ele vai fazer esses cortes para a região do encéfalo que você quer aí enxergar se tem lesão ou não. Então, o técnico, ele já tem o protocolo na máquina que ele já sabe. Então, uma suspeita de neoplasia, ele faz diferentes cortes em diferentes sequências. Ele está suspeitando de, né, um acidente vascular, então o técnico vai lá e faz a gradiente eco primeiro, depois faz a T2, faz a flare, faz os cortes daquela região que vão aparecendo para ficar cada vez mais rápido, otimizado e também personalizado. Quando eu penso ali, né, vou fazer qual posicionamento do encéfalo? Então, eu posso fazer, né, o animal ali com a bobina em posição external, como eu estou mostrando para vocês nessa foto, né, utilizando a bobina de joelho, e também eu posso, de repente, fazer o animal dentro da bobina no posicionamento lateral. Isso também é uma preferência, também o anestesista julga aí como a posição em que o cão fique melhor para ter um conforto na hora de estar fazendo esse exame. Aproveito, né, que vocês tiveram uma aula de cavalo, né, de equinos, para mostrar que a sequência para o encéfalo de equinos também, basicamente, é a mesmo protocolo, a mesma coisa. Então, eu vou utilizar o T2, a flare, a T1 e o T1 mais gadolínio nos planos dorsal, sagital e transversal, conforme a suspeita clínica que você aí, clínico, neurologista, desculpa, cirurgião, vai, né, escolher em relação à sua suspeita. Mostra aqui, então, para vocês, a sequência transversal na imagem ponderada em T2 e a sequência transversal ponderada em T1. Então, percebam, né? Desculpa, percebam essas duas janelas, como me dão informações diferentes em relação às estruturas. Percebam que aqui em T1 eu não consigo ver, né, uma discrepância entre a substância cinzenta e a substância branca, já aqui eu consigo ver um detalhamento melhor, inclusive com o líquido céfalo-raquitiano dentro dos ventrículos laterais, aqui aparecendo até o terceiro ventrículo. Então, olha como é importante eu saber a característica de cada sequência para poder dizer, olha, eu quero uma transversal tanto na T2 quanto uma transversal na T1, porque eu preciso observar a lesão nas duas sequências. O mesmo acontece quando eu tenho uma dorsal na flare e uma dorsal na T1 com contraste. Às vezes eu quero ver, né, se essa neoformação ela tem uma expansão perante o encéfalo. Então, eu peço essa sequência, né, dorsal, tanto na flare quanto na T1 com contraste, porque eu já estou suspeitando de uma lesão, né, um tumor, uma neoplasia, tá? Uma neoformação.
Às vezes, eu já tenho essa suspeita pelo meu exame, né, neurológico, então eu vou pedir para ver se essa lesão, ela também aparece nesse corte. Percebam que vocês vão deixando o exame de ressonância cada vez mais específico. Aqui eu também tenho uma sequência na transversal T2 e também na dorsal T2, também, né, nos nossos queridos equinos. Então, vocês percebam quando eu ponho duas janelas em sequências diferentes, o quanto que eu tenho, né, de visualização em todos os planos dessa lesão. Então, é muito importante eu entender essas sequências para poder deixar cada vez mais esse exame personalizado. No caso do encéfalo, né, e também da coluna do equino, nós temos desafios, pois, né, o equino tem um porte grande e ele precisa, geralmente, entrar com a bobina, né, na região do encéfalo, dentro do aparelho, literalmente, como vocês estão vendo nessa foto. E muitas vezes, para ter uma imagem eficaz, eu preciso, né, fazer um posicionamento muito bem planejado. E trago esse desafio aí para vocês, para que as imagens sejam feitas o melhor possível. Vou falar um pouquinho para vocês agora dessas lesões, né? Já que a gente já viu os protocolos, a gente já viu as sequências, já viu que cada uma de sequência, né? Ela traz aí para nós em cada sequência. Eu trago aqui para vocês os achados associados às lesões intracranianas. Um exemplo, né? Para a gente discutir em relação às sequências. Então, começo aqui com um exemplo de rotina mesmo que vocês vão se deparar na clínica, né? E vão poder indicar para o pedido de ressonância magnética. A ventriculomegalia é o aumento dos ventrículos, principalmente dos ventrículos laterais. Eu posso ter, né, essa ventriculomegalia secundária a alguma anomalia acontecendo aí. Então, trago para vocês a mesma lesão em várias sequências e em cortes diferentes, para que vocês possam observar o aumento, né, a dilatação do ventrículo, tá? Em várias sequências. Então, aqui eu tenho a T2, vocês conseguem ver o líquido cefalorraquidiano hiperintenso. Na T1, ele se torna hipointenso e na flare hipointenso, mas vocês conseguem identificar que tem uma lesão aqui causando um efeito de massa. Então, por isso que eu vejo aqui uma lesão expansiva, né, fazendo, né, secundariamente aí o aumento do ventrículo lateral. Mostro aqui para vocês também um exemplo de cisto aracnoide quadrigeminal num equino. Então, vocês observem que em T2 e em flare, em T1 e no contraste, eu consigo observar essa lesão. Então, em T2, né, esse cisto mostra que ele tem líquido dentro dele, tá? Porque a gente vê uma lesão focal aqui hiperintensa, e na flare, esse líquido é suprimido. Então, me mostra que eu não tenho, por exemplo, né, provavelmente, um acidente vascular, tá? Aqui em T1, eu permaneço com o hipossinal e essa lesão, ela não teve um contraste evidente, aí me levando a pensar que pode ser, sim, um cisto. Aqui também, ainda falando um pouquinho dos equinos, mostro exemplo para vocês de uma encefalite multifocal. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um hipersinal, tá, em vários locais aqui do encéfalo do equino. Então, em T2, eu consigo ver essa lesão. Essa lesão em flare, ela não é suprimida, então me mostra que, de repente, pode ser um infiltrado inflamatório, e essa lesão não tem contraste com o uso de gadolínio, né? Me excluindo aí muitas possibilidades com essa informação na sequência. Aqui eu trago para vocês, né, um provável infarto, né? Então, infarto encefálico
no território, né, da artéria cerebral média, é a artéria, né, onde acontece o maior, né, a prevalência, né, desses casos de infarto, de AVC em cães. Então, existe uma extensa hiperintensidade na substância cinzenta focal aqui do lado esquerdo e também, né, mostrando aí uma localização do território vascular, né, alterando aí a substância cinzenta típica de lesão aqui de infarto, como vocês estão observando aqui na sequência de T2. Aqui eu trago para vocês já, né, um exemplo de provável astrocitoma pilocítico. Por que a gente fala que é um provável? Porque lá na primeira aula eu também falei para vocês que a gente só chega no diagnóstico definitivo com a histopatologia. Aqui a gente sugere o provável diagnóstico quando a gente avalia as imagens por ressonância magnética. Então, esse animal, ele apresentava uma sonolência e ataxia na marcha, e ele tinha uma tendência, né, para a direita com relação a essa marcha e com a queda, ele caía para o lado direito. Olha o que foi feito, né, as imagens por ressonância magnética. Então, aqui a gente está mostrando uma imagem no corte transversal em flare, e aqui um corte transversal em T2, mostrando aí essa lesão expansiva, né, circunscrita com um líquido dentro dela. Então, a gente tem essa característica clássica no astrocitoma pilocítico. Então, trago aí para vocês que com o exame de ressonância magnética, você praticamente, né, te induz aí no prognóstico e no tratamento do seu animal. Muito vantajoso. Aqui estou mostrando para vocês já uma neoplasia cerebelar, então estou mostrando aí nas setas, né? Então, eu tenho uma hidrocefalia que eu consigo observar essa lesão, né? Nos ventrículos laterais, na sequência, né? De T1 e também aqui no córtex sagital, mostrando essa hidrocefalia. Nós também temos a dilatação do bulbo olfatório. Então, aí eu te falo, né? A importância de você ter o exame em vários planos, né? Eu não conseguiria ter essa informação se eu tivesse somente cortes na transversal. Então, o corte na sagital me faz com que eu traga aí mais informações que são importantes para o caso, né? Essa dilatação, ela causa uma compressão no nervo óptico, porque os pares de nervos, eles estão localizados aqui. Então, você, às vezes, faz o exame neurológico, né? E também vê que o animal tem uma maurose, de repente, né? Ele tem, né, um problema com, né, o par de nervo responsável aí pela olfação. Então, você aí, com a ressonância, consegue justificar os sintomas clínicos. Perceba a lesão aqui em cerebelo, então eu tenho uma lesão aqui mais caudal, ela aparece aqui no córtex sagital, e eu também consigo observar essas lesões, né, com uma expansão conforme o corte da ressonância vai passando. Então, aqui eu já tenho um corte, ele vai tendo, né, um aumento até chegando lá na porção caudal aí do cerebelo. Tem uma imagem aqui também muito bacana, que é o meningioma cístico, né? Então, aqui eu tenho os planos transversais, tenho o plano sagital e tenho o plano dorsal, mostrando aí do tema da nossa aula, a importância de você ter, né, a observação, né, completa com as sequências que você escolhe, né, com o protocolo de encéfalo, e também no corte. Veja que importante, eu consigo ver aqui no corte dorsal, né, a lesão aqui bem próxima também dos pares, né, do nervo óptico. Então, percebam que essa é uma lesão grande, uma lesão expansiva, que tem, né, a supressão do líquido na flare, e com o uso de contraste, tem um contraste mediano, ou seja, é aquele contraste
moderado. Então, a importância também de vocês observarem o exame contrastado, tá? Mostra aqui para vocês, ainda falando um pouquinho do meningioma. Então, eu tenho meningioma felino clássico. Percebam aqui a neoformação muito próxima das meninges, né? Então, aqui nós temos cortes, né, na transversal e cortes sagitais, tá? Aqui eu tenho cortes, né, mostrando em T2 e também na flare, aqui suprimiu essa lesão. Então, percebam que eu tenho um edema, aqui também tem um efeito de massa, e com o uso de contraste, eu consigo observar essa lesão que não aparecia, né, muito delimitada na sequência de T1, tá? Então, aqui na T2 é uma lesão, né, muito importante. Então, com certeza justifica aí os sinais clínicos que você, né, faz. Mostra aqui também, né, a importância dos cortes, principalmente do corte transversal, quando você tem uma neoformação hipofisária. Então, você aí que fez o exame laboratorial, está suspeitando, né, de alguma lesão, tá? Então, você pode fazer, né, sem o uso de contraste e com o uso de contraste para demilitar, né, a lesão aí, né, na célula túrcica. Então, é muito importante, vocês conseguem observar, né, essa neoformação muito facilmente com a imagem por ressonância magnética. Como eu falei para vocês, a gente está conversando de encéfalo hoje, mas o encéfalo, ele, né, ele aloja aí muitos pares de nervos. Então, aqui eu tenho uma lesão que está pegando a órbita do animal, né? Então, aqui você enxerga, né, a órbita preservada, e aqui nesse lado você já percebe que teve, né, uma afecção também do olho. Percebam que é uma lesão muito expansiva, né, que vai, inclusive, para a cavidade nasal. Então, eu consigo identificar, né, lesões na cavidade nasal, não é só com a tomografia computadorizada. Então, eu não posso excluir, né, a ressonância para essa região, porque eu estou aqui mostrando para vocês na prática que quando eu tenho lesões que também acometem a porção nasal, eu também consigo, né, enxergar ela na ressonância magnética, inclusive aqui no plano sagital. Aqui estou mostrando para vocês também, né, uma imagem que é sugestiva aí de atrofia cortical. Então, você aí que atende muitos pacientes idosos que possuem aí a síndrome de disfunção cognitiva, você pode fazer a indicação de ressonância magnética para observar o quão avançado, né, e se está mesmo com uma síndrome de disfunção cognitiva, mostrando aí uma diminuição dos giros, né, no encéfalo, um aumento aí de ventrículos laterais, e você percebe, né, na imagem, principalmente aqui em T1, que é a imagem de anatomia que eu falei para vocês, né, o quanto o encéfalo ele está degenerado nessa sequência. Então, percebam que as duas sequências de anatomia, eu vejo a degeneração desse encéfalo. Olha, eu tenho poucos giros sendo evidenciados quando eu vou observar a anatomia. Claro que ele se realça na T2 e também na flare, porque eu tenho uma situação aí de ponderações de tempo de repetição e tempo de eco. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu trago para vocês esse último slide em que eu gosto muito de comentar algumas situações com vocês, entre o custo-benefício e as limitações que nós temos hoje. Então, o benefício da ressonância magnética é que, como vocês puderam ver hoje, ela é altamente específica para a região do encéfalo. Trago também, através desses exemplos que vocês acabaram de estudar comigo, que a avaliação da lesão crânioencefálica em diferentes planos, ela é muito importante. Então, eu consigo observar a expansão dessa lesão em várias sequências. Eu também consigo fazer a prevenção. Então, de repente, você faz um diagnóstico precoce, ou você consegue ali,
né, dar um prognóstico, uma melhora de prognóstico para o animal que você está atendendo, antecipando aí com o exame de ressonância magnética. A nossa limitação hoje é a possibilidade de indicação desse exame perto da onde você está. Então, você, doutor, pense na possibilidade de investimento, porque hoje a gente tem poucos aparelhos de ressonância magnética no Brasil. O valor do investimento, ele hoje é muito mais acessível do que, né, no passado, quando a gente começou aí a falar de ressonância magnética. Nossa última aula, vocês vão investigar, né, e vão ter a possibilidade aí de debate sobre quanto é importante o investimento e quanto vocês vão ter de retorno. Então, a Aline vai conversar isso com vocês em relação ao valor de investimento e o quanto tem de retorno, porque o exame de ressonância magnética, ele tem um valor consideravelmente bom para você que está investindo, você vai ter o retorno. A limitação, né, que eu vejo hoje como médica veterinária é a necessidade de anestesia geral e o tempo anestésico de aproximadamente, no mínimo, né, 1 hora. Então, dependendo dos cortes que vão ser feitos no animal, da sua suspeita clínica, eu preciso de mais sequências para investigar e esse exame, ele acaba demorando um pouco mais. Então, eu tenho que ter um paciente estável para ir para esse exame de ressonância magnética. Então, eu trago para vocês, né, questões muito pontuais para que, ao longo desse Masterclass, a gente discuta junto. Então, a gente vai ter a próxima aula, né, de tempo, né, de anestesia aí em relação, e também nós vamos falar na nossa última aula do Masterclass, o investimento que você, né, que está aí do outro lado da tela, precisa ter para fazer uma compra deste aparelho para a sua clínica. Eu agradeço, então, por estar mais uma noite aqui com vocês, podendo passar todo o meu conhecimento em relação à ressonância magnética. Obrigada, Aline, obrigada, Mariane, por essa oportunidade.